Um assunto que estamos tratando ao longo desta semana também no CBN Rio é esse anteprojeto para instituir pagamento de auxílio moradia para todos os 842 juízes e desembargadores do Rio de Janeiro. Também retroativo este pagamento há 10 anos, seria uma despesa aí de 500 milhões de reais aos cofres públicos. E nós falamos aqui ontem no CBN Rio com o Cláudio Luiz Braga Delorto, desembargador presidente da AMAERJ, Associação de Magistrados do Rio. Ele defendeu o pagamento desse auxílio, mas se posicionou contra uma medida que vem sendo muito criticada, que é uma sindicância aberta contra um funcionário do Tribunal de Justiça, que denunciou por um e-mail, usou o computador do trabalho para mandar um e-mail para o Conselho Nacional de Justiça contra este benefício que está sendo discutido. E para falar também sobre este assunto, estamos agora na linha com o presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio, o Alzimar Andrade. Alzimar, bom dia. Bom dia, Lilian. Alzimar, quais as ilegalidades ou irregularidades que o sindicato vê na possível concessão desse auxílio moradia? Ok, primeiro bom dia a todo ouvinte da Rádio CBN. Eu agradeço o espaço que você dá para que a gente possa se manifestar aqui, esclarecer as verdades dos fatos. E só explicar que, na verdade, eu não sou presidente, sou coordenador geral, somos 3 coordenadores no sindicato e eu sou um deles. Na verdade, Lilian, esse projeto ele já nasceu de maneira irregular. O desembargador Delorto ontem, quando se manifestou, a gente conhece o desembargador, a pessoa séria, a gente não tem nada contra o desembargador, e deixar claro, nada contra os magistrados ou os direitos deles também, mas o que nos preocupa, Lilian, é porque esse projeto ele nasceu com base na LOMAN, como foi dito ontem, é uma lei de 79, só que essa lei, Lilian, para ela poder ser aplicada, poder ser executada, ela precisa de uma outra lei que é regulamente. O Rio de Janeiro fez essa lei em 2009, a Lei 5535, só que é uma lei que hoje está sendo questionada no STF como inconstitucional. O relator dessa ADIM, dessa ação de constitucionalidade da Lei 5535, o ministro Carlos Aires Brito deu um relatório dizendo que a lei é inconstitucional. Logo em seguida, o ministro Luiz Fux, que era do TJ do Rio de Janeiro, ele era daqui do nosso TJ, pediu vista do processo, está com os autos desde maio do ano passado, e o Tribunal do Rio quer aprovar um auxílio moradia pautado nessa lei que está sendo questionado no Supremo como inconstitucional. Então já começa aí o que há de irregular nessa aprovação. Esse é o primeiro aspecto, Lilian. O segundo aspecto é que retroagir um benefício há 10 anos é, antes de tudo, imoral. Nenhum trabalhador, nenhuma categoria do Brasil tem o direito de ganhar benefício retroagindo 10 anos. Então o magistrado tem que ser um exemplo, tem que ser o primeiro a ser contra isso, pela imoralidade do ato. E o sindicato, na verdade, eu quero deixar bem claro, a gente não está em campanha salarial, a gente não está em campanha contra o tribunal, a gente só quer denunciar uma imoralidade e, como você salientou bem aí, vai levar do cofre público mais de R$500 bilhão para 840 magistrados. Uma coisa então, que não dá para contestar é que é muito dinheiro, né? É muito dinheiro, e ainda que fosse menos dinheiro, Lilian, o ato em si, ele é imoral. Ainda que retroagir custasse 20 milhões, 10 milhões, não importa, você retroagir um benefício, isso é imoral. E tem um detalhe também, Lilian, que o desembargador não comentou ontem também, quando fizeram essa LOMAN em 79, um juiz ganhava, à época, 12 salários mínimos. Hoje, o juiz ganha 40 salários mínimos. Então tem que questionar moralmente a necessidade hoje desse auxílio, quando temos aqui no Rio um tribunal que não tem servidores, nós temos hoje uma defasagem de 2.000 servidores no quadro, temos um concurso em aberto com gente esperando ser convocada. Eles não convocam, chamaram 14 pessoas há 2 semanas atrás, o que é um absurdo. Então, essa relação de gasto com o que não é prioritário, isso também é imoral aos nossos olhos. Essa semana o Tribunal anunciou que fez um convênio com o Estado para colocar estagiários de ensino médio de escola pública dentro do cartório do tribunal. Isso é um paliativo absurdo. Você tem um concurso em aberto, é trocar o concursado preparado por um estudante. Isso não resolve o problema. Então nos preocupa Alzimar, isso. Pode falar. Desculpa te interromper, só porque daqui a pouco a gente tem um repórter CBN. Eu queria que desse tempo também de você falar sobre a questão desse servidor que está agora respondendo a uma sindicância, porque achou, como você disse, também apontou irregularidades nesse anteprojeto e denunciou o caso ao Conselho Nacional de Justiça. O que aconteceu com ele desde então? Parece que ele foi transferido. E como é que o sindicato vem tentando apoiá-lo? Na verdade, Lilian, ele não mandou e-mail para o CNJ. Ele entrou na hora de almoço dele,
tem um link do CNJ nos nossos terminais de computador. Ele entrou no Fale Conosco CNJ e mandou a mensagem. O sistema do tribunal captura isso como mensagem do tribunal. Ele não mandou e-mail, ficou registrado como sendo tribunal. Mas o que ele fez? Ele não manifestou opinião, comentário, não xingou, não ofendeu. Ele pegou a matéria que está no jornal O Dia, denunciando auxílio moradia, e reencaminhou essa matéria pelo Fale Conosco ao CNJ. E o que aconteceu com ele, então? Ele foi transferido já, né? O tribunal, em retaliação, primeira coisa, fez uma remoção do rapaz, o que é um absurdo. Remoção não pode ser punição, todo mundo sabia disso, foi irregular. Removeram o rapaz de cartório, abriram sindicância, acusando de deslealdade, falando em crime, falando em desídia. Então, colocaram uma capitulação na prática dele que justificaria uma demissão do servidor. O sindicato, em protesto a isso e a categoria como um todo, nós estamos organizando um ato no dia 2 de maio, quinta-feira, às 16 horas, em frente ao Fórum Central, para denunciarmos a imoralidade do auxílio moradia, para denunciarmos a tentativa de atentado à liberdade de expressão que o tribunal está fazendo, para denunciar não convocação de concursados. Então é tanta coisa irregular que a gente vai se reunir no dia 2 de maio, às 16 horas, em frente ao Fórum Central do Rio, para denunciar isso. E a gente conta ali com a presença não só de servidores ativos e aposentados, mas da população como um todo. Porque eu acho que esse auxílio moradia retroagindo, ele ofende não só a categoria, mas todo cidadão de bem. Alzimar, muito obrigada aqui pela entrevista da CBN. Nós também tentamos falar com este servidor, ele está muito temeroso, claro, né? Não é para menos, mas eu queria que você transmitisse a ele que os microfones da CBN continuam abertos e se ele quiser se manifestar sobre o assunto, é só entrar em contato com a gente, tá ok? Agradecemos o espaço, um abraço a todo o ouvinte da CBN também. Um abraço. Alzimar Andrade presidente não, ele me corrigiu aqui, coordenador do Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio, Sindijustiça. Como ele disse, na próxima quinta-feira, a categoria faz uma manifestação contra o anteprojeto que tenta instituir pagamento de auxílio moradia para os juízes e desembargadores do Rio. Especialmente, o que há de mais polêmico, talvez, nessa história toda, é que seria um auxílio retroativo. Retroagiria 10 anos numa despesa aí de R$500 bilhão aos cofres públicos. E também, é claro, a categoria vai se manifestar em frente ao Tribunal de Justiça a partir das 4 da tarde da próxima quinta-feira contra essa abertura de sindicância, contra o Leonan Pereira Fernandes, um jovem servidor que usou o computador do trabalho para mandar uma mensagem ao Conselho Nacional de Justiça falando sobre a aprovação desse benefício pelo Tribunal Fluminense. Nós continuaremos acompanhando bem de perto essa história. Você também pode comentar, mande a sua mensagem. O que você acha dessa história toda? Escreva aqui para o cbnrio@cbn.com.br. Agora vem aí o Repórter CBN. Obrigada, Ermelinda. Temos aqui já participação de ouvintes falando sobre essa questão do Tribunal de Justiça e do uso de R$500 milhões, se essa medida for efetivamente aprovada, para pagar auxílio moradia, retroagindo 10 anos para juízes e desembargadores. Aí temos aqui mensagens, o entrevistado, o Alzimar, que é do sindicato, representante do Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio, falou com a gente agora há pouco e disse que acha um absurdo a utilização desse dinheiro, sendo que o Tribunal de Justiça tem um déficit de servidores, de técnicos administrativos. Aí tem a mensagem aqui da Joyce Lima. Ela diz o seguinte: sou aprovada no concurso do TJ do Rio de 2012. Até agora, aguardo convocação. O tribunal não nos chama, alegando que está sem orçamento, mas, ao mesmo tempo, quer aprovar auxílio moradia retroativo. Enquanto isso, nossos processos parados no cartório. A Aline também é uma das candidatas aprovadas no concurso do Tribunal de Justiça. Acha uma tremenda imoralidade o auxílio moradia, pois se não há orçamento para convocação, não pode haver para esse auxílio imoral. A Aline está há mais de um ano esperando a convocação dela. Participe você também é um dos candidatos aprovados, aí está aguardando a convocação do TJ, que enquanto isso vai pagar R$500 bilhão em auxílio moradia. Escreva pra gente, cbnrio@cbn.com.br. 10 horas. Agora 10h44, antes do intervalo, informações aqui. Estou recebendo uma enxurrada de e-mails e agradeço a todas as participações. Talvez eu não consiga ler todas as mensagens, mas são muitos ouvintes aprovados no concurso do Tribunal de Justiça ou servidores, pessoas indignadas com a concessão do auxílio moradia, retroagindo 10 anos para juízes e desembargadores.
o que seria aí uma despesa para os cofres públicos de 500 milhões de reais. Enquanto isso, o Sindicato dos Servidores da Justiça diz que há um grande déficit e mesmo com pessoas aprovadas pelo concurso de 2012, poucos aprovados têm sido convocados. A Maria Olívia é uma das concursadas que também não foi ainda chamada. A Daniela, um absurdo essa notícia sobre o auxílio moradia, pois sou aprovada no concurso, estudamos, fizemos sacrifícios pessoais e temos a notícia de que não há orçamento para nos convocar. Carolina, aprovação do auxílio moradia, Carolina Marelli, a aprovação do auxílio moradia para os magistrados mostra que os mesmos, apesar de todo o seu saber jurídico, estão precisando de aulas de moralidade. Isso é enriquecimento ilícito. A Renata Souza, me sinto feita de boba ao saber que estudei tanto para o concurso do TJ, fui aprovada e agora a presidente lota os fóruns com estudantes de ensino médio para processar, alegando falta de orçamento para nos chamar. Descaso com toda a sociedade. Participe você também, mande a sua opinião, cbnrio@cbn.com.br, agora 10h45. Prometido. Vamos aqui às mensagens, as muitas mensagens a respeito da concessão do auxílio moradia para juízes. O Felipe Mota diz o seguinte: coloco-me diametralmente contrário a esse benefício, principalmente da forma como está sendo implementado, e contra a medida de contratação de menores estudantes para o suprimento de uma carência notória de servidores nos cartórios da nossa Justiça Fluminense. A eficiência buscada pela administração deve ser pautada pela qualidade do serviço e não pela sua simples ocorrência, ainda que mais célere. E tem aqui também, falando sobre isso, é uma questão que está surgindo aqui nesses e-mails, que é a colocação de estudantes de ensino médio no trabalho que seria originalmente de servidores concursados e que tenham um mínimo de conhecimento sobre o funcionamento da justiça. Quando você faz, ainda que você tenha só o ensino médio, quando você vai fazer uma prova para um concurso para a justiça, você estuda várias questões do direito. Não que você seja um advogado, mas você precisa ter ali conhecimentos básicos, direito administrativo, direito civil. Tudo isso cai na prova, exatamente para que a pessoa seja minimamente qualificada para assumir a vaga. E aí tem aqui também a mensagem da Luana Oliveira. Além de aprovar auxílio moradia para magistrados, acabaram de formar um convênio com a Secretaria Estadual de Educação para contratar estagiário de 2º grau para exercer a função de servidor nos cartórios. Não basta ter prestação jurisdicional morosa, de baixa qualidade agora também. E a Tatiana Cristina agradece aqui a atenção que estamos dando ao caso, combate à imoralidade do auxílio moradia para os magistrados e a não convocação dos aprovados no último concurso. Os cartórios estão abarrotados de estagiários obrigados a fazer o trabalho de serventuário. Participe você também, cbnrio@cbn.com.br.